conferência de encerramento da segunda edição do Simpósio Amazônico de Ciências Sociais, que é um evento organizado por discentes do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, aqui da Universidade Federal do Pará. Gostaria de agradecer a presença do professor Ludolf, que, né, foi um intermédio super massa, super legal, advindo do programa de pós-graduação em Ciência Política aqui da UFPA, né, onde eles já tinham contato com o professor Ludolf, e aí, né, acabaram pensando no nome dele para a nossa proposta, e felizmente ele pôde estar conosco nesse horário para fazer o nosso encerramento. Eu gostaria de apresentar aos participantes o nosso convidado, o nosso conferencista, que fará, na oportunidade, uma conferência de encerramento intitulada Militares em Amazônia, Política, História e Estratégia. Eu vou rapidamente apresentar o professor Ludolf. Ele é professor adjunto de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais com ênfase em Ciência Política pela mesma instituição. Foi pesquisador visitante no King's College London, tem atuação na área de Ciência Política e Relações Internacionais, com destaque para estudos sobre políticas de defesa, história militar e naval, relações civis militares, estudos estratégicos, temas navais e guerras. Atualmente é coordenador estadual do Amazonas no Laboratório de Estudos Geopolíticos na Amazônia Legal e membro do Grupo de Pesquisa Democracia, Forças Armadas, Estado e Sociedade. Então, professor Ludolf, seja muito bem-vindo, será uma honra lhe escutar. A gente tem um tempo total de 1 hora, embora eu tenha colocado errado na programação. O senhor viu lá, né? Que tá são quase 3 horas de conferência, mas foi um erro meu mesmo. A gente tem um total de 1 hora, então a gente pode ficar até 6h07, né? Já que a gente pegou aí mais esses minutinhos. Então, eu fico muito à vontade. Eu estou aqui junto com o Alexandre, né, gerenciando a sala, gravando sua conferência para o YouTube. Por volta de 5h30 eu coloco a frequência, o senhor não precisa assinar, porque o senhor é a estrela, né, aqui da nossa atividade. E é isso, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Perfeito, então. Então, começo dando boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui participando do evento de vocês. Tenho grande consideração pela UFPA e todo o corpo docente, né, aí. Gostaria de agradecer particularmente, né, Elise e Alexandre, vou agradecer a comissão organizadora, né, pelo convite, pela organização, parabenizar pelo evento. Também gostaria de mencionar e agradecer muito, né, ainda que não esteja presente, o professor Rodrigo Dolandelli, né, que fez essa intermediação, que é um grande amigo, né, e colega junto ao nosso laboratório, né, o Legal, que a gente tem trabalhado bastante com ciência política dentro da Amazônia, né, num sentido mais amplo, né, e nesse sentido, né, agradeço bastante e passar, né, para a gente falar um pouco sobre esse tema, né, que é militares e Amazônia, considerando, né, o fato de que, se a gente olha para trás, para a história, para a trajetória, ou mesmo para o mundo contemporâneo, né, a Amazônia contemporânea, a gente vai perceber que esse é um ator que tem destaque. Né? Os militares têm uma presença bastante significativa aqui na região, né? Todos vocês que conhecem a história da região amazônica sabem da importância dos militares, né, para a construção da Amazônia contemporânea, né, tanto, em particular, pelas políticas desenvolvimentistas implementadas durante o período da ditadura militar. Então, são um ator crucial, né? E a Amazônia ela tem grande destaque para a própria caserna, para as Forças Armadas. Então, eu vou pedir licença, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para fazer, para facilitar, né, assim, não fico só falando sozinho, vocês têm alguma outra coisa para ver. Eu vou ter licença e colocar aqui a apresentação, né, para a gente acompanhar, né, depois. Então, a minha apresentação, como a Elisa já adiantou, né, militares e Amazônia, política, história e estratégia, né, vai tentar apontar, né, algumas questões sobre, primeiro, né, como essa relação se deu, né, na trajetória política brasileira, né,
onde que é o lugar da Amazônia para os militares, né, e como essa associação deles com a região é vista pelo restante do Brasil. Né? Ao fazer isso, eu também quero ressaltar alguns aspectos, né, que se relacionam com a própria condição dos militares enquanto um ator político, quando a gente trata das questões da Amazônia, e pensar e fazer algumas observações um pouco mais gerais, né, sobre quais são os desafios que a gente tem na região quando a gente pensa, né, no tema de defesa, no tema de segurança, o que a gente pode fazer. Afinal, né, como vocês sabem, a Amazônia corresponde à maior parte do território brasileiro, né? Tem uma faixa de fronteiras imensa, né? Uma região que tem, né, seus problemas no que se refere à segurança internacional. Né? Então, como pensar isso? Bom, para começar, então, pensando essa relação militares e Amazônia, eu vou começar com uma pergunta, que é pensar qual que é a Amazônia dos militares. Né? Como vocês sabem, principalmente quem estuda, por exemplo, os discursos e a construção da imagem da Amazônia, né, há muitas Amazônias, né? Há formas extremamente diversas de pensar a Amazônia. E os militares eles vão ter uma forma específica. Né? Para eles, a Amazônia representa, num primeiro e óbvio visão, né, essa dimensão gigantesca em termos geográficos e de recursos. É uma região de mais ou menos 7 milhões de quilômetros quadrados, que concentra uma riqueza imensa, tanto em água doce, né, como biodiversidade, como em recursos minerais e outros recursos econômicos. É uma região que, como eu falei para vocês, concentra a maior parte do território brasileiro, né, 56% do território do Brasil faz parte da Amazônia, né, abrangendo 3 das 5 regiões, das grandes regiões que a gente tem, né, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, parte deles fazem parte da Amazônia, né, a chamada Amazônia Legal. Né, é uma região, né, uma macro-região, que é compartilhada por diversos países, né, apesar do Brasil ser aquele que tem, né, a maior parte sob seu controle, né, cerca de 60%, a Amazônia também, né, se estende no território da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname, e mesmo, né, e é uma coisa que, principalmente quando a gente fala com pesquisadores não amazônicos, é bastante legal falar isso, né, com a própria França. Né, a Guiana Francesa não deixa de ser território, é uma espécie de uma colônia francesa, que também compartilha a Amazônia. Né? Então, a gente não tem só fronteiras, né, divide essa área com países sul-americanos, né, dos mais diversos possíveis. Lembra, Brasil, colonização portuguesa, né, grande parte dos demais, colonização espanhola, com presenças diversas, né, de povos indígenas, em maior ou menor grau. Né, a Guiana é colonização inglesa, toda uma dinâmica. O Suriname é uma loucura, né, porque ele é um país de colonização holandesa, com uma população do Sudeste Asiático gigantesca, enfim. Né, e tem a França, a União Europeia, né, a Guiana Francesa faz parte. Né, faz fronteira, né, a maior fronteira da França é com o Brasil, né, na nossa fronteira com a Guiana Francesa. Desses países, né, 8 são membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, aquele tratado feito em 78 e que representa a única organização internacional voltada para um bioma específico. Né? Então, existe uma conferência que frequentemente que envolve todos esses países, né, e é o que aparece no militar. É uma região gigantesca, é grande parte do Brasil, é um lugar com muitos vizinhos, né, com muitos desafios para lidar, né, na perspectiva dos militares. Né. Da mesma maneira, a Amazônia ela vai aparecer como, hoje, uma das áreas prioritárias da política de defesa nacional. Se pegar a Estratégia Nacional de Defesa ou a Política Nacional de Defesa, né, são 2 documentos diferentes, que são sempre colocados juntos, lá do Congresso Nacional, aprovado no Congresso Nacional, vai falar que, né, a política de defesa do Brasil se concentra na Amazônia,
né, e no Atlântico Sul, que, vejam bem, é chamado pelas Forças Armadas de Amazônia Azul. Né? A própria palavra foi reapropriada pela Marinha, né, num esforço de valorizar, né, a missão junto ao Atlântico Sul, que deu esse nome, né, de Amazônia Sul. Então, a Amazônia é uma área central para a gente pensar, né, a identidade, as missões, a política do Exército, quando a gente fala das Forças Armadas, quando a gente fala de defesa na região. Né? Em particular, o Exército. Né? A Amazônia ela vai estar muito mais associada com a Força Militar Terrestre. Né? A Força Aérea tem, sim, uma atuação muito importante, a Marinha tem, sim, uma atuação importante, mas quando a gente fala, né, em documento de defesa, em termos simbólicos, em termos profissionais, né, a Amazônia é fundamental para o Exército. Né? O Exército incorporou isso. Né? É a área prioritária. Né? Aqui, a região ela é dividida, né, em termos militares em dois comandos militares, né, até pouco tempo atrás era só um, que são os comandos aí desses dois símbolos que estão, né, o Comando Militar da Amazônia, localizado aqui em Manaus, né, e o Comando Militar do Norte, aí em Belém. Né, são grandes unidades que coordenam, pelo menos em teoria, né, todas as ações militares, toda a política de defesa e segurança, né, pensando fronteiras e nesse aspecto de defesa nacional, né, aqui na região amazônica. Bom, apesar essa ênfase, né, é importante ressaltar, gente, que isso é uma coisa muito recente. Né? Quem vê hoje, né, pode achar que, de repente, o Exército já estava super preocupado com a defesa da Amazônia há 200 anos. Né? Mas, na realidade, quando a gente olha para as políticas de defesa nacional e para a atuação, o planejamento estratégico das Forças Armadas, né, a Amazônia sempre foi considerada um lugar secundário. Né? A preocupação dos militares em termos históricos, né, falando de defesa da região do Brasil, sempre foi nas fronteiras do sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, né, que eram consideradas as fronteiras mais vulneráveis e ameaçadas, né, pelo então grande inimigo, o grande adversário geopolítico brasileiro, que era a Argentina. Né, no pensamento mais tradicional de defesa, né, se o Brasil fosse ter uma guerra, ia ser nas fronteiras sul. Né? É bom lembrar, né, que todo o século XIX, né, a gente vai ter vários conflitos internacionais, e todos eles são, né, no sul do país. A Guerra do Paraguai, né, que tem uma invasão no que então era chamado de Mato Grosso, né, hoje é o Mato Grosso do Sul, mas também uma invasão do Rio Grande do Sul, as guerras com a Argentina todas, né, no Rio Grande do Sul, enfim, era lá a grande preocupação. Tanto que era lá, né, junto com a capital, né, então Rio de Janeiro, onde ficavam as maiores guarnições militares. A preocupação de defesa sempre estava para o sul. Né? Isso tudo, né, dito mesmo considerando, né, e no próprio discurso militar sempre aparecia muito isso, o fato de que a Amazônia ela era marcada pela existência de fronteiras vivas, ou seja, não tinha uma fronteira muito bem consolidada, estabelecida, enfim, existiam pendências. Né? Cabe lembrar, né, que a Amazônia vai ter as suas, pensando a região toda, as suas fronteiras definidas de modo definitivo só no século XX. Né? A gente teve a Guerra do Acre, né? A incorporação do Acre, nesse processo, toda a ação da diplomacia do Rio Branco para negociar com os países vizinhos, enfim, era uma região em aberto. Né? Então, ainda que secundária, era uma fonte de problemas, vamos colocar assim, pensando em aspectos de fronteiras nacionais e defesa nacional. Além disso, é importante lembrar que os últimos
quase todos os últimos conflitos interestatais, né, guerra entre dois estados, que aconteceram na América do Sul, né, boa parte deles ocorreram envolvendo países na região amazônica e disputando território na Amazônia. Né, a guerra mais recente que a gente teve, né, a guerra de Cenepa, entre o Equador e o Peru, né, uma guerra que aconteceu em 95, ou seja, menos de 30 anos atrás, né, envolveu um território em disputa na Amazônia, né, entre o Equador e o Peru. Né, recentemente, vocês devem ter acompanhado, se elevou a tensão entre a Venezuela e a Guiana, né, pela região de Esequibo. Se a gente pegar as Guianas, né, nenhuma das Guianas estão com as fronteiras muito bem definidas. Né? O Suriname, por exemplo, reivindica território tanto na Guiana inglesa, né, a Guiana, como na Guiana francesa. Né? Então, é uma região que sempre teve algumas pendências territoriais que permanecem até agora. Né? Mas, apesar disso, é secundário. Né? E por que era secundário? Porque existia uma imagem, né, sobre a Amazônia de uma região imensa, isolada, né, essa floresta tropical opressiva sobre a ação humana na região dela, um clima que impossibilitava, né, o desenvolvimento econômico, enfim, são as ideias do século XIX, né, o povoamento, né, uma região de baixa densidade populacional, então poucas pessoas vivendo nessa região gigante, que se de um lado, né, representavam uma vulnerabilidade, afinal era um território imenso, desguarnecido, de outro lado também era um obstáculo formidável para uma invasão. Né? Como que alguém ia invadir pela Amazônia? Fica muito difícil, né, você atravessar aquela floresta imensa para atacar uma cidade como Manaus, por exemplo. Né? Então, apesar dos desafios, né, é menos importante. Fica como uma região secundária. Né? Isso fica bem evidente quando a gente pensa e olha a disposição das forças militares que a gente teve historicamente aqui. Né? Ao final do século XIX, né, lá na época da proclamação da República, né, o efetivo militar permanente na região amazônica, né, aquele 56% do território brasileiro, era basicamente 2 batalhões de infantaria e 1 de artilharia. Mais ou menos umas 5.000 pessoas, se fosse muito com a força completa. Né? Quase nunca não tinha esse efetivo completo. Né? E uma flotilha da Marinha, que era a flotilha do Amazonas, que só foi criada durante a Guerra do Paraguai. Então, é uma região secundária, né? Largada. Né? Em termos estratégicos, não se preocupava, as Forças Armadas não se preocupavam muito com isso. Né? Na década de 50, né, o efetivo permanente só do Exército era de 1.000 homens, né? Muito pouco. Todos eles distribuídos entre as principais cidades no eixo do Rio Amazonas. Né? Era um pouquinho de tropa em Belém, um pouquinho de tropa em Macapá, um pouquinho de tropa em Manaus, e algumas guarniçõezinhas, né, em rios que entravam no território brasileiro. Né? Até o fim da década de 80, né, a gente só tinha 2 brigadas de infantaria aqui. Ou seja, mais ou menos 8.000 homens. Era uma quantidade muito pequena, né, de soldados, que mostrava que, evidentemente, a Amazônia era secundária nos planos de defesa do Brasil. Né? Na verdade, a Amazônia, e vir para a Amazônia era uma punição. Né? Se você tivesse um militar que se envolvia muito na política e comprava briga com outros militares, o grupo vitorioso pegava os perdedores e mandava, né, lá para o que eles consideravam o fim do mundo, para ficar longe dos problemas na capital, lá no Rio de Janeiro. Né? Vários militares vieram para cá. Eu fiquei até sabendo recentemente, numa mesa que eu tive com o Celso Castro, da GV, a mãe dele é paraense. E ele contou que o pai dele era militar, né, e conheceu a mãe aí em Belém, né, porque o pai dele, né, veio junto com um general que estava sendo punido e foi mandado para Belém. Então, são coisas que aconteciam comuns.
Era o lugar que você mandava os indisciplinados, aquele que se queria longe. Né? Então, era uma visão que não era muito lisonjeira, não dava tanta importância para a defesa na região. Né? As funções que esses militares cumpriam aqui, né, às vezes nem muito claras nos documentos, em grande medida representavam uma expressão do legado colonial, as mesmas funções que o exército português fazia aqui, né, antes da independência. Você tinha uma ideia, né, de defesa das fronteiras e a defesa da soberania nacional, no sentido muitas vezes vago do que seria essa defesa de fronteira e essa soberania. Você tinha uma noção, né, que as forças militares aqui tinham uma função importante de ocupação e povoamento do território, né? Então, construir um forte não só garante a proteção, né, contra invasores externos, mas também cria um núcleo que vai virar uma cidade para integrar isso e garantir que permaneça sendo uma região brasileira. Né? Essa visão, né, que muitas vezes encarava a Amazônia como uma fronteira a ser conquistada, né, ela era acompanhada com o que a gente poderia chamar de uma ideia de missão civilizadora, né? Transmitir para a população que vivia aqui na região o que era ser parte do Brasil, o que era essa brasilidade. Era uma ideia que, notadamente, né, mostra uma continuidade imensa, né, com a visão portuguesa sobre a região. É importante lembrar, gente, que essas funções, essas ações que os militares faziam, não significam necessariamente uma visão que era exclusiva deles. Né? Muitos civis, muitos outros grupos políticos pensavam a mesma coisa, mas a visão militar seguia mais ou menos nessa linha. Né? Tanto aqueles mais brucutu, vamos falar, como aqueles que eram mais moderninhos, vamos colocar assim. Né? O Marechal Rondon, por exemplo, que pesem, né, todos os problemas que a gente sabe que a política indigenista dele provocou hoje, né, na época ele era considerado um super progressista, as ideias eram fundamentalmente essas. Né? A exploração era para ver e demarcar certinho onde era a fronteira, fazer contato com os povos indígenas, né, para garantir a integridade daquele território e saber os espaços que dava para ocupar, enfim, garantir, né, que o Brasil chegasse, vamos colocar assim, até esses lugares. Essa era a visão militar. Talvez, acho que, e aí é um aspecto que eu gosto de chamar a atenção, ela se refletia bastante, e a gente pode pensar nesse sentido, né, com as grandes obras, né, de geopolítica que vão colocar a Amazônia como um elemento central. Né? Eles revelam bastante a imagem, né, que os militares tinham sobre a região, os problemas e como lidar com a área. Então, por exemplo, o Mário Travassos, que vai ser um autor fundamental para o desenvolvimento da geopolítica no Brasil, escrevendo esse livro que vocês podem ver, o Projeção Continental do Brasil, lá nos anos 30, né, ele vai pegar e falar, olha, a Amazônia é essa região isolada, despovoada e vulnerável. Toda aquela imagem que já existia. Né? Porém, ela pode ser importante se a gente começar a repensar ela de um ponto de vista geopolítico e militar. Né? Por quê? Porque a Amazônia pode ser um recurso interessante para a projeção continental do Brasil, ou seja, tornar o Brasil um país poderoso, né? Um país forte. Né? Na interpretação dele, né, que se baseia das ideias clássicas do Mackinder sobre geopolítica, né, o continente sul-americano ele tinha um ponto pivô, um heartland, né, que era uma área central que tinha recursos gigantescos e quem controlasse aquilo lá controlava a região inteira. Né? Na visão dele, esse heartland era o Planalto boliviano. Né? E Brasil e Argentina disputavam, né, o controle desse Planalto. Né? Uma disputa que não era necessariamente conquistar, uma conquista militar nisso, mas
criar uma influência muito grande através das rotas pelas quais esse recurso do Heartland sul-americano escoava, né, para o mercado internacional. Então, o que ele falava? Olha, hoje a Bolívia depende das rotas de transporte e ferrovias na Argentina, né, fazendo uma rota enorme que sai lá embaixo por Buenos Aires e vai até a Europa e Estados Unidos. Se a gente desenvolver a Amazônia, né, em vez de sair lá por baixo, vai sair por cima, né, porque a foz do rio Amazonas é muito mais próxima da Europa e dos Estados Unidos. Então, economicamente, é muito mais viável. Se vai passar tudo para cá, né, você vai desenvolver o país, enriquecer, poder fortalecer o poder nacional. Então, é um aspecto importante. Né? Ele vai ser o primeiro dos militares a ressaltar, né, a Amazônia não só como esse problema, mas como algo que poderia ser interessante. Logo em seguida, a gente pode falar do Golbery, né, o mesmo Golbery da ditadura, que nos anos 50 também vai ter um trabalho de geopolítica, no qual ele vai, né, explicar que a gente deve entender o Brasil como essencialmente um arquipélago, né, regiões completamente desestruturadas uma em relação à outra, né, no qual era fundamental integrar aquela parte que era mais isolada, pouco povoada e vulnerável, a Amazônia, com o que ele chamava de base ecumênica do país, ou seja, a região mais rica, mais povoada, onde se concentrava os grandes recursos do país. Basicamente, aquele eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Né? A função era tentar conectar esses dois centros. E como a gente faz isso? Né? Grandes investimentos em infraestrutura. Né? Tanto estradas que vão sair do centro-oeste, cortar a Amazônia até os seus rincões, como também usando o próprio rio Amazonas, né, e a bacia do rio como ponto de entrada. Né? Para isso, ele defendia a ideia, e eu uso aqui a palavra dele, né, promover uma inundação de civilização na Amazônia, né, transformando essa região isolada, pouco povoada e vulnerável, né, num centro que contribuiria, né, para o desenvolvimento e para a segurança brasileira. Né, e nesse sentido, ele está escrevendo nos anos 50, né, gente, já durante a Guerra Fria, né, ele colocava como fundamental negociar com os Estados Unidos, que é um rompimento, né, com o Travassos, porque o Travassos ele tinha medo, ele tinha receios quanto aos americanos se meterem nas coisas sul-americanas. Né. Pro Golbery, não, né, traz os americanos, né, deixa eles usarem a Amazônia para fins de defesa e hemisfério, em troca eles vão ajudar a gente no nosso projeto de integrar e reconhecer que o Brasil é a liderança da América do Sul. É um projeto tipicamente cara daquele contexto, né, do pensamento conservador brasileiro nos anos 50. Né. Outro, né, e para finalizar já nos anos 70, vai ser o Carlos de já vai escrever durante a ditadura militar e, em parte, dialogando já com os processos, né, os grandes projetos desenvolvimentistas que eram feitos na região. O Meira Matos, ele vai repetir, né, boa parte daquela imagem, né, da região isolada, remota, vulnerável, e aquele mote que é preciso integrar ela com o restante do Brasil. Né, ele vai ser uma pessoa que vai defender fundamentalmente, né, a construção daqueles grandes modais rodoviários, né, fazer grandes estradas que conectassem a Amazônia com o restante do Brasil, né, em particular defendendo a Transamazônica. A questão é que ele, já escrevendo nos anos 70, e já num momento em que a ditadura se afastava da sua relação com os Estados Unidos, né, ele vai entender que os grandes desafios que o Brasil teria para integrar a Amazônia, né, eram muito maiores do que as capacidades próprias do país, que precisava de cooperar. Com quem a gente coopera? Vamos cooperar com os nossos vizinhos, né, que compartilham a Amazônia, que têm desafios similares a nossos, né, e se a gente faz uma ação conjunta pan-amazônica, né, a gente consegue, de fato, fazer uma política efetiva para cada um integrar de verdade a Amazônia aos seus países.
Essa era uma visão do Meira Matos, né? E tanto a dele como a do Goberi vão ser bastante influentes, né, como vocês sabem muito bem, nos planos desenvolvimentistas implementados pela ditadura militar, né? Sempre com aquele lema, entre os vários lemas, né, do combate ao enfrentamento ao inferno verde e tudo mais, a ideia, né, de integrar para não entregar, né? Vamos modernizar e ocupar a Amazônia, né, promovendo com isso o desenvolvimento econômico, que por sua vez fortalece a segurança do país num contexto de Guerra Fria. É a doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, né, que regia as ideias e os planos do governo, dos governos militares de então. Né? É interessante ressaltar, gente, porque pensar, poxa, a ditadura está fazendo esses grandes projetos, esses geopolíticos militares estão falando da Amazônia. Será que a Amazônia já estava como prioridade para eles? Não. Né? E aí é interessante, porque quando a gente olha, o desenvolvimentismo era mais um projeto do governo militar do que dos militares em si. Né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né, eles dedicavam muito pouca atenção quanto aos problemas de defesa e segurança na Amazônia. Continuava uma região secundária. Né? O primeiro impulso que vai ter para uma preocupação um pouco mais atenta no que se refere à dimensão estratégica de defesa vai ser a partir dos anos 70, quando a gente vai ter guerrilhas, tanto no Brasil, né, a Araguaia é a mais importante, como nos territórios amazônicos dos países vizinhos, aí destaca-se, né, as Farc na Colômbia, né, onde fala, ó, pode realmente ter um problema lá. Né, só que continua secundário. Né, transfere algumas forças maiores para lá, né, e a gente vai ter as primeiras grandes brigadas, grandes unidades militares, a partir dos anos 70, instaladas na Amazônia, até então eram efetivos pequenos, né, cada brigada tem mais ou menos 5 mil soldados, 3 a 5 mil soldados, né, que vão ser instaladas em Marabá, obviamente refletindo a preocupação com o Araguaia, e Porto Velho, porque era com a Bolívia. Né? Lembrando que a Bolívia teve uma guerrilha importante no final dos anos 60, inclusive que o Che é capturado lá, né? Como vocês sabem bem. Bom, então a Amazônia era secundária. Né? Como é que ela vira essa prioridade hoje para os militares? Para isso, a gente tem que entender todo o processo que vai ocorrer no final do século XX, que a gente chama, olhando para as organizações militares, de uma crise de identidade que as nossas Forças Armadas vão passar. Por quê? Primeiro, há um cenário onde a gente vai ter a redemocratização. Então, num processo numa democracia, não cabe mais o foco dos militares, ao menos oficialmente, da instituição, ser combater o inimigo interno. Afinal, são cidadãos como todos os outros, que têm voz, que precisam participar. Né? De outro lado, a grande rival nossa, a Argentina, né, a partir do final dos anos 70 e particularmente nos anos 80, a gente vai ter um movimento não só de aproximação política, né, com a Argentina, que vai resultar no Mercosul, como um colapso do poder argentino por completo após a Guerra das Malvinas e da ditadura militar argentina, né, da última ditadura militar da Argentina. E, para coroar todo o processo, acaba a Guerra Fria. Né? Sumiu a União Soviética, sumiu, né, os comunistas que tinham sido o grande objeto de preocupação por pelo menos 30 anos na política de defesa nacional, segundo os militares. Né? Isso abre um ponto de inflexão. Afinal, qual que é agora a função do Exército? Contra quem a gente tem que se defender? Quais são os desafios? Quais são os problemas? Né? Para tentar entender isso, é preciso entender, né, no plano estratégico, que o fim da Guerra Fria vai
ao invés de redundar numa paz absoluta e felicidade de toda a humanidade, como vocês sabem muito bem, vão ter problemas novos, né, as chamadas novas ameaças. Então, a preocupação de defesa e principalmente segurança, e aí é importante fazer a distinção na palavra, né, porque defesa refere-se àquela ideia mais antiga de combate interestatal, né, e segurança é um termo que pode ser aplicado de maneira muito mais fluida, né, passa a ter uma preocupação de segurança nacional, com um monte de coisa que até então não tinha espaço nenhum quando se falava de defesa. O crime, né, a globalização torna o crime globalizado, né, o crescimento econômico, o Estado tem que se manter bem, senão vai ter problema. Proteção ambiental, a agenda ambiental entra como uma problema. Se destruir o meio ambiente, né, vai gerar fome e vários problemas que vão ameaçar a segurança do Estado, né, respeitar os direitos humanos. Há toda uma agenda nova, né, que os militares vão ter que incorporar. Né. É nesse processo que eles vão encontrar a saída para redefinir sua missão, pensando a Amazônia. Né. Então, vão ressignificar as antigas ideias, colar com elas, né, o novo cenário e os desafios que a gente tem e tentar colocar como nova missão das Forças Armadas Brasileiras a defesa desse território que sempre foi considerado secundário. Nesse sentido, há uma repetição, muitas vezes, de velhas percepções. É a região de fronteira extensa, difícil de controlar, é uma região isolada, né, que não tem infraestrutura, né, que não tem desenvolvimento, é uma região que tem muitos recursos naturais. Né, é uma ressignificação, né, dos argumentos antigos, mas apropriado para o contexto moderno. Nesse processo, né, vai se destacar bastante a atuação de grupos, né, da extrema-direita militar, né, que vão ressaltar bastante esses aspectos, colando eles com ideias típicas do anticomunismo. Né? Não é as Forças Armadas por completo que vão repetir todos esses modos, né? Até porque, como vocês sabem, né, não dá para falar que os militares são um bloco monolítico, onde todo mundo pensa a mesma coisa. Há divergências, né, pesem as características da organização, há múltiplas visões lá dentro. Né? De qualquer maneira, né, os grupos de extrema-direita, eles vão ter uma certa vantagem nesse processo, porque vão mobilizar ideias que tinham muita força dentro da cadeia. Certo? Então, por exemplo, vão promover a ideia de que existia uma cobiça internacional pela Amazônia. Né, uma ideia antiga, também compartilhada por civis, né, não é uma ideia só militar, que via a Amazônia, né, já que ela é uma região tão rica, né, ela, obviamente, é cobiçada pelas grandes potências imperialistas do mundo. Né, como eles falavam, é só olhar para a história. Né, a França, a Inglaterra, a Holanda não tentaram tomar a Amazônia para eles, não instalaram fortes, né, na região da foz do rio Amazonas. Então, tem que ficar de olho. Né. Se hoje o perigo não é mais essas potências europeias, né, no final dos anos 80, começo dos 90, a visão era o risco dos Estados Unidos, né, que poderiam se apropriar desse território. Né. Como eles fariam para tomar esse território? Né, no mundo pós-Guerra Fria, não tem mais legitimidade você simplesmente invadir um território e incorporar para o seu. Né, você precisa respeitar alguns direitos, enfim, de determinadas ações que não violem ou pelo menos mitiguem a imagem, né, de violação dos direitos internacionais. Então, onde vai estar a ação dessa cobiça internacional? Para esses militares de extrema-direita, né, vai estar na ação e nas críticas que o Brasil estava recebendo de maneira enfática desde os anos 70, no que se refere à agenda ambiental, resultado do processo de desenvolvimentismo na Amazônia e a devastação de vastas áreas da região, né? E os direitos dos povos indígenas, demarcação de terra. Né? Na visão dessa extrema-direita militar, né,
esses dois grupos, na verdade, eram fantoches, né, utilizados pelas grandes potências para, de um lado, envergonhar o Brasil, mostrar que o país não teria condições de sozinho, né, resolver os problemas da Amazônia, né, e, a partir disso, reivindicando, né, um bem da humanidade, um direito de ingerência nos assuntos de proteção ambiental e dos povos indígenas na região, né, poderiam eventualmente, inclusive, intervir militarmente no país. Eu sei que pode parecer uma coisa estranha, mas é um argumento que foi muito forte, teve um sucesso imenso. Né? Recentemente, o Aldo Rebelo tem repetido, por exemplo, essa visão. Né? E os atores, né, que seriam os agentes infiltrados, né, antes eram os comunistas, agora o agente infiltrado que faria essa ação seriam as organizações não governamentais. Né? Elas estão mitigando, enfraquecendo o Brasil. Esse é o perigo. Está todo mundo olhando para a Amazônia, falando da Amazônia. É lá que a gente tem que estar atuando. Para isso, então, a Amazônia vira o centro. E você precisa reinventar ela. Né, usando aquela discussão do Hobsbawm, né, você vai ter que inventar uma nova tradição e colocar a Amazônia como um assunto militar intimamente ligado desde sempre. Então, a partir de então, né, vai se reler a história da própria Amazônia como uma história associada aos militares. Né, o Pedro Teixeira, fundador de Belém, né, que foi um capitão de... Eu não lembro o termo certo, mas era enfim, não era um profissional militar, né? Ele era um agente colonizador, a serviço da coroa espanhola, né, de uma dinastia alemã, os Habsburgos, que funda o forte que vai dar origem a Belém, né, vai ser visto como um pioneiro dos luso-brasileiros, garantindo que a Amazônia fosse... Então, a Amazônia brasileira nasce na mão, supostamente, de um militar. É uma imagem que você constrói que legitima a sua atuação. Né? De fato, os militares vão ter uma força tão grande nessa associação Amazônia Militar, né, que no restante do Brasil, né, muitos pensam a Amazônia como uma questão que está, evidentemente, intimamente relacionada aos militares. Né? Quando tem um problema na Amazônia, queimadas imensas, quem que seriam as pessoas que conhecem a região, têm condições de ir até lá e lidar com os problemas? São os militares, né? Chamam o militar para apagar incêndio, para fazer estrada, para levar médico para as regiões, né, isoladas, para as populações isoladas. Né? São funções típicas no que a gente fala quando estuda funções militares, né, dentro das relações civis militares, de nation building, né, função que não é militar, mas que os militares fazem. É interessante nessa essa conversão, né, que a Amazônia ela também vai ser, e eu coloquei aqui mais a título de curiosidade, né, ela vai ser adaptada e ela vai promover essa visão militar sobre a Amazônia, uma das poucas estratégias militares genuinamente brasileiras que foram desenvolvidas, né, a chamada estratégia de resistência, que foi muito influente nos anos 90 e previa como o Brasil resistiria a um invasor muito mais poderoso que invadisse e tentasse tomar a Amazônia. E planejava, inclusive, ações de guerrilha e tudo mais. Até hoje, né, se vocês vão nos pelotões especiais de fronteira, né, nas regiões fronteiriças onde eles estão localizados, até hoje eles têm termos operacionais, né, para lidar com o problema se alguém invadir, a ideia de estratégia de resistência, que é uma ação quase de guerrilha para resistir ao mais forte, né, vista aqui em oposição fundamentalmente aos Estados Unidos. Né? Com isso, a Amazônia vira uma área central, né, desde 80, da década de 80, né, vamos ter grandes projetos militares focados na região amazônica, né, e uma reorganização e redistribuição das forças militares para a região. Então, vai tirar um pelotão que estava lá em Niterói, Ariquipóia, e vai trazer, perdão, estou confundindo, mas vai trazer
para São Gabriel da Cachoeira. Vai tirar unidade lá do Rio Grande do Sul e colocar em Rondônia, e por aí vai. Em Roraima, e por aí vai. Da mesma maneira, né, os militares vão aprovar projetos imensos de investimento militar justificado pela defesa da região amazônica. O Calha Norte vai ser um projeto de construção de postos fronteiriços e fortalecimento das forças, né, de controle da região. Grande parte dos pelotões de fronteira vão ser construídos a partir desse projeto, que começa lá em 85 e continua até hoje. Recentemente enfiaram até o Tocantins dentro das áreas sob jurisdição do Calha Norte. Eu não sei quem que é o país vizinho do Tocantins, mas está lá. Mas nos anos 90, implementado a partir do governo Lula, a gente vai ter o sistema de vigilância da Amazônia e sistema de proteção da Amazônia, o CIVAM e o CIPAM, que é um projeto da Força Aérea, de usar satélites, controle aéreo, sobre a região e tudo mais. Você tem um crescimento significativo, o efetivo passa daqueles 8 mil que eu falei para vocês que era nos anos 80, para hoje mais de 30 mil. Se não me engano, são mais ou menos uns 20 mil no Comando Militar da Amazônia aqui, sob controle do CMA em Manaus, e mais ou menos 10 mil CMN, que é o de Belém. Os documentos que antes mencionavam vagamente a Amazônia vão começar a colocar ela como grande prioridade. E isso é tão recente, gente, que o primeiro documento que vai colocar central, sem qualquer sombra de dúvidas, vai ser a Estratégia Nacional de Defesa já no governo Lula. Então, é bem recente esse foco. É um governo também que vai fazer grandes investimentos, etc., mas que, na implementação desses grandes projetos, dessas grandes políticas de defesa nacional, a gente vai ver ainda muitas daquelas percepções antigas sobre a Amazônia. Sempre batendo, olha, o Estado brasileiro não chega, são só os militares que chegam, é uma região isolada, não tem nada, enfim, muito missão de nation building que se coloca. De fato, quando a gente pega para fazer um balanço, é interessante ver essa continuidade, porque não há nenhuma coordenação muito grande entre o que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazem em relação à Amazônia. Recentemente eu estive em São Gabriel da Cachoeira, que é a região fronteiriça aqui do Amazonas com a Colômbia, e fui visitar um pelotão especial de fronteira, e eu fiquei surpreso de saber que a Força Aérea não chegava lá. Não tinha uma política da Força Aérea de pegar um avião, sair de Manaus e ir para aquele posto de fronteira. O Exército fazia isso alugando um avião de uma empresa. Então, porque a Força Aérea não queria ir lá, não queria cuidar da pista de pouso, enfim. Isso mostra o absurdo que a gente vê. Quando a gente pensa em política de fronteira no sentido mais amplo, por exemplo, controle de migração, fiscalização contra contrabando, tráfico, é pior ainda. Se os militares não se falam entre eles, imaginem outros órgãos que não são militares. O que demonstra, em grande medida, uma certa fraqueza institucional do Ministério da Defesa, que não consegue mandar, não consegue fazer uma política unificada. O que, de novo, acaba fortalecendo uma reprodução das antigas visões dos militares sobre a região. Como a gente revisa isso? Se ninguém quer falar nada, cada um faz as suas coisas. É um desafio que a gente enfrenta recentemente. Essa dinâmica vai ser particularmente intensificada de 2015 para frente, em especial no governo Bolsonaro, onde vai haver uma verdadeira remilitarização, vamos falar assim, da Amazônia, no sentido de mesmo os órgãos civis
tratavam de questões sobre a Amazônia vão ser dominados por militares, muitos deles com aquela visão da extrema-direita militar antiga. Então, por exemplo, vocês se lembram, no governo Bolsonaro, produziram um documento de defesa falando, né, que o grande inimigo, o perigo para o território brasileiro era a França. Né? Por quê? Porque a França estava defendendo uma agenda ambiental e de direito dos povos indígenas mais intensos. Né? Vocês veem como as coisas voltam, né? São reacionadas por essa extrema-direita com uma certa frequência. Né? Dito isso, né, e aqui é uma discussão um pouco mais aberta para a gente pensar, né, eu quero apontar, né, que quando a gente fala, né, em defesa e segurança na Amazônia, a gente tem que entender, né, que é um assunto importante, que é uma questão em aberto, né, e que tem que envolver, evidentemente, os militares, mas que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais democrática e com maior envolvimento, né, da sociedade, com mais voz na hora de implementar. Afinal, há problemas sérios quando a gente pensa a segurança da Amazônia hoje. Né? Nos últimas décadas, né, a reorganização das organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, né, transformou a Amazônia numa grande rota para o tráfico internacional de drogas. Né? E a situação aparentemente tem piorado nos últimos tempos. Por exemplo, falar do caso da fronteira aqui com a Colômbia, que eu conheço um pouquinho melhor, né, porque com as Farc, né, abandonando as armas, criou-se um vácuo do poder na região amazônica da Colômbia, onde grandes gangues, né, grandes organizações criminosas têm crescido com uma força impressionante. Né? Há problemas de controle das fronteiras. Né? É muito difícil controlar quem entra e sai do Brasil e o que traz. Há um problema hoje seríssimo de crime ambiental, né? Um crime ambiental que também está associado com o tráfico internacional de drogas. Né? O Rodrigo Chagas, da Federal de Roraima, tem falado muito, por exemplo, sobre o narco-garimpo. Né? O ouro, fazer o garimpo, todo aquele desastre que é o garimpo ilegal, né, está associado com as grandes organizações criminosas. Por quê? Porque o ouro lava dinheiro muito fácil. Né? Você investe o dinheiro da droga na produção de ouro e o ouro você consegue vender muito fácil. Né? Você acaba legalizando e diversificando o seu repertório financeiro. A gente tem que pensar nas instabilidades políticas. Né? É uma coisa que a gente sempre tem que lidar, por exemplo, com a dificuldade na Venezuela, né? Independente das políticas específicas do governo venezuelano, né? Há uma tensão política interna e há uma tensão com os vizinhos. Né? Mais do que uma invasão no território brasileiro, o que eu acho que algo, não vão invadir, atacar o Brasil, né? Tem que pensar no que aconteceria se a situação desgringolasse, né? E tem que lidar com essa instabilidade política. Né? A gente tem que pensar no mundo de hoje, né, que quando a gente olha, né, para a competição Estados Unidos, China e Rússia, né, renovados e cada vez mais hostis, né, em alguns aspectos uns aos outros, dividindo o nome em grandes zonas de influência, isso vai ter um impacto aqui. A gente pode pensar, né, a dinâmica das guerras híbridas, né, a forma como a guerra mudou. A gente tem que pensar, por exemplo, quando fala de defesa e segurança, das novas tecnologias. É uma coisa que eu ainda não vi as pessoas falarem muito, mas que tem mudado significativamente, merecia um estudo muito legal sobre isso, é o impacto, por exemplo, que a chegada da Starlink provocou aqui na Amazônia. Porque, antigamente, você poderia falar, tudo isolado, demora semanas para chegar numa cidade e tudo mais. Hoje, a pessoa coloca compra a sua conta lá da Starlink, compra o equipamento e tem internet em qualquer lugar do território amazônico inteiro. Né? Então, eu falo isso porque eu tenho um orientante de mestrado, que ele é coripaco, vive em São Joaquim, lá à fronteira com a Colômbia, né? E ele tem um Starlink para ele fazer a pesquisa. Então, eu consigo orientar ele tranquilamente daqui de Manaus, ele lá em São Joaquim. Né? Conversando com
com militares recentemente, né, eles estavam me contando que as últimas apreensões de pessoas que estavam entrando no território brasileiro com droga, com arma, etc., né, uma delas eles descobriram que a pessoa estava vendo série da Netflix na mão enquanto vinha com o barco. E o barco era acompanhado em tempo real, né, pelo comando da organização criminosa. Isso é um desafio que a gente vai ter que ver, né, mais contemporaneamente. Né, todo o problema que a gente está tendo, né, com o Elon Musk, que não respeita a soberania brasileira, coloca um outro desafio, né, porque essa tecnologia está acessível. Como que a gente controla? Como que a gente lida com isso? Lidar com essa independência? Como a gente pensa autonomia? São desafios para a gente pensar. Então, há uma agenda muito importante, né, e que nós, da academia, temos que tratar. Né? Se a gente quer uma política de defesa e segurança nacional mais inclusiva, que respeite a soberania da população brasileira, que, enfim, esteja coadunada com os nossos valores democráticos, a gente tem que estudar, tem que investigar e tem que pensar nessas questões. Nós, da academia, temos uma função fundamental nisso. Tá? Bom, gente, é isso. Né? Espero não ter falado muito, às vezes eu vi que já deu quase uma hora, peço desculpa, né, para a Elisa, mas eu fico aqui à disposição, né, para a gente conversar e, enfim, abrir a perguntas, questões que vocês queiram falar. Agradeço de novo o convite e estamos por aqui. O Alexandre tinha uma pergunta gigante que ele não conseguiu nem digitar, porque acabaram os caracteres disponíveis. Não sei se ele quer escrever no chat. Eu acho que ele está digitando mais. Não, sem problema. Estou já lendo aqui, Alexandre. Bom, esse é um... Vamos lá, Alexandre. Eu concordo com o Renato Lemos, né? E aí é uma característica que a gente pensa justamente o processo de transição e redemocratização nossa. Diferentemente, tem um trabalho muito legal que pensa em justiça de transição, né, do Antony Pereira, lá. Hoje eu não lembro qual que é a universidade que ele está, mas ele foi meu supervisor de estágio de pós-doutorado. Que ele compara e mostra que, por exemplo, diferentemente do Brasil, que foi uma transição, né, negociada, lenta, gradual, aos poucos, né, a Argentina colapsou e os civis puderam fazer o que bem quisessem. Né? Então, a autonomia que os militares reservaram, graças ao processo de transição, permitiu a manutenção, né, de muitos aspectos. E isso é uma característica da instituição militar, não só de agora. Né? Quase todas as transições políticas na nossa história foram marcadas por uma transição quase sempre negociada e que passava, em parte, pela ação dos militares. A proclamação da República, quem fez foi um marechal. A queda da Primeira República, você tem a Revolução de 30, mas você tem, na véspera do fim da República Velha, um golpe de Estado que vai passar o governo por Getúlio para negociar. Né? Você tem 37, outro golpe que passa pela ação do Estado-Maior das Forças Armadas. 45, a mesma coisa. 64, a mesma coisa. Né? A saída também foi negociada. Né? Eu acho que tem que observar, sim, uma ação conjunta, o que difere um pouco, por exemplo, do que foi até 64, onde existiam divisões muito grandes, né? Mas é importante ressaltar que nem todos vão pensar da mesma maneira.
né? E há disputas, muitas vezes, internas sobre posição que a gente de fora não vê, né, por uma certa blindagem institucional que eles colocam. Né? Uma velha discussão, né, entre aqueles que estudam relações civis militares. Até que ponto, né, é a autonomia da própria instituição na ação dos seus membros, ou até que ponto os membros podem discordar e forçar a instituição a agir de tal maneira. Um cálculo difícil, né, considerando que os princípios da ordem militar são a disciplina, a ordem, a hierarquia. Né? Então, é uma questão que, enfim, eu não diria que só agem em bloco. Né? Quando agem em bloco, agem mais forte. Né? Mas olhar historicamente nem sempre agir. Né? Vamos lá. Johnny. Como o papel histórico dos militares na Amazônia influencia as políticas contemporâneas de proteção ambiental e de desenvolvimento estratégico na região. Continuidade e as mudanças na atuação militar, relacionando história, políticas públicas e desafios ambientais. Bom, como eu falei para vocês, Johnny, obrigado pela pergunta, até os anos 90, mais ou menos, falar em proteção ambiental, ambientalista, para os militares era, né, aquele risco que eu estava contando para vocês, né, em termos do discurso militar. A questão é que hoje, né, a agenda ambiental tem uma legitimidade quando a gente trata, né, dos temas políticos imensa. Né, ninguém, com exceção de grupos de extrema direita, em alguns aspectos, ninguém nega a importância da agenda ambiental, ninguém nega as mudanças climáticas, a não ser, né, aqueles grupos extremistas que, enfim, infelizmente hoje têm crescido de novo, né, mas que até então, nisso, significa que os militares tiveram que incorporar essa ideia, né, da proteção ambiental como também uma função, e incorporar, sobretudo, na dinâmica de missão subsidiária. Né? Então, como eu falei para vocês, eles têm meios, né, para acessar regiões mais de difícil acesso no Brasil, tem helicóptero. Então, para proteger nessas áreas, né, onde a atuação do Estado é mais difícil, né, geralmente usam-se os meios militares. Há uma divergência interna, né, que eu conheço conversando com, porque tem alguns que gostam muito dessas ações, porque são ações visíveis, né, geram benefícios profissionais, né, você ganha um pouquinho mais para fazer uma operação lá especial lá longe, né, tem um reflexo positivo perante a sociedade. Outros têm mais um pé atrás, afinal, a função de militar, será que é ficar apagando fogo ou é defender o país, fazer a proteção? Né? Então, há um debate interno. Né? Frequentemente, né, se acionam os militares para fazer esse apoio, né, mas não é uma coisa que era central nas preocupações deles. Tem, evidentemente, e o governo Bolsonaro foi muito importante nesse sentido, né, ao remilitarizar a Amazônia, como eu falei para vocês, colocou os militares como os grandes responsáveis pela proteção, inclusive em termos ambientais, em parte para silenciar as críticas internacionais que estavam vendo. Então, como vocês se lembram, o general Mourão, nosso então vice-presidente, né, ele vai assumir o Conselho da Amazônia. Né, a FUNAI vai ser preenchida com militares, porque são os especialistas da região, né, que vão trazer uma visão, né, aquela mais da direita militar em relação a isso. Né. Esse é um desafio, né, porque a gente faz o quê? Tem órgãos do Estado que não chegam, chegam os militares. É um equilíbrio difícil. Como que a gente lida com isso? Eu não tenho uma resposta fácil para pensar essa dinâmica. Mas é um debate que se coloca. Né? Usamos eles como ponta de lança das políticas públicas voltadas para fiscalização, por exemplo? Ou, de repente, deveríamos capacitar, né, os órgãos já existentes para fazer aquilo lá? Ambas as perspectivas têm os seus custos, têm os seus problemas,
enfim, é um debate que fica mais aberto. Tá? Vamos lá. Augusto. Então, uma questão sensível que permeia a região. Pera, eu acho que eu pulei um monte de coisa aqui, mas acho que essa é a pergunta, né? Então, uma questão sensível que permeia a região amazônica, digamos assim, é como equilibrar a proteção do território nacional com a necessidade urgente de preservar a biodiversidade e os modos de vida sustentáveis em um cenário de conflitos crescentes e pressões econômicas. Daí, voltando então para a questão do Augusto, tendo em vista que o governo federal nas últimas décadas não tem conseguido desenvolver um plano de Estado para a Amazônia, o desenvolvimento da bioeconomia poderia ser uma alternativa para amenizar as visões conflitantes entre quem quer desenvolver e quem deseja apenas preservar a Amazônia? Bom, vamos lá. Em relação ao comentário, Johnny, é mais ou menos isso mesmo. Né? Porque, queira ou não, a preservação ambiental envolve fiscalização, monitoramento, controle, né? E essas são funções que os militares exercem tipicamente. Né? Tem que guarnecer a fronteira, tem que fazer essas coisas. Então, esse é o desafio. Né? Até que ponto vai ser a função deles, até que ponto se envolve, quem que mais vai estar nessa coisa. Né? É um debate amplo que a gente não tem respostas. Em relação à pergunta do Augusto, eu concordo. Né? A gente tem um problema que há muito tempo não existe um plano de Estado em relação à Amazônia. Né? A gente teve um nos anos 60, que deu no que deu, sabemos muito bem, e hoje a gente não sabe muito bem o que faz. Eu acho que mesmo governos mais progressistas mostram essa dificuldade imensa de lidar com a Amazônia e o que queremos com a Amazônia. Né? Você pega, por exemplo, o governo atual, né, e conversando com colegas que estão no próprio governo, você tem grupos, por exemplo, bastante ligados com a ministra Marina Silva, que tem essa ideia mesmo de preservar como se fosse uma espécie de intocável e talvez permitir uma indústria farmacêutica fazer uma renda. Outros já defendem, né, um investimento maior, por exemplo, em modelos sustentáveis junto às populações tradicionais, incentivar a agricultura familiar, enfim, você tem um outro grupo que quer derrubar tudo, né? É um desafio. Né? Eu acho que como sociedade, né, e inclusive como sociedade amazônica, não estou nem falando a brasileira como um todo, eu acho que há uma dificuldade hoje em pensar o que se quer para a Amazônia. Né? Seria importantíssimo essa política de Estado. Né? Tem toda essa discussão da bioeconomia, né? do sócio-desenvolvimento sustentável, tem sócio-sustentabilidade, enfim, tem uns termos novos. O G20 está, inclusive, vai ter uma reunião aqui em Manaus semana que vem para pensar alguns desses conceitos, como que a gente faz, mas é um desafio. Né? Eu concordo, a gente não tem. Né? Eu acho que enquanto sociedade lidar com isso, e aí é um problema, né? Porque numa democracia a gente tem que discutir muito até achar essa solução. O que a gente não pode é fugir do debate. Né? E nós, como academia, né, certamente a gente tem que estar lá presente, colocando alguns desses aspectos. A Marcelene, antes de passar a palavra para o Johnny, pergunta até que ponto essas ações de proteção são realmente eficazes, considerando que hoje o modo como as guerras e ataques ocorrem são bem diferentes de anos atrás. A Starlink chega aqui tranquilamente sem oposição política ou militar e acaba fomentando as dinâmicas de crime na região. Achas que realmente há interesse na tal proteção ou é falta de articulação, preparação e investimento nos órgãos responsáveis? Perfeito. Então, agradeço, Marcelene. Marcelene é discente nossa aqui da UFAM. Né? Que bom te ver participando aqui do evento. Bom, Marcelene, essa que é a grande questão quando a gente fala de preocupações e percepções sobre ameaças à segurança. Como eu falei, são muito... Falar em segurança e insegurança é uma coisa que diz muito a respeito da percepção que você tem sobre o que te ameaça. Né? No caso da Starlink, eu tenho visto muitos militares, inclusive militares inteligentíssimos e muito sérios, né? Eles muitas vezes não veem a Starlink como um problema. Né? Não é ameaça. Né?
Da mesma maneira que não vê, por exemplo, a atuação de missionários estrangeiros na Amazônia como uma ameaça à segurança internacional. Agora, falar em ONG, né, que vai defender o meio ambiente, aí já pode ser uma ameaça. Falar em demarcação de terra indígena, proteção dos povos, aí pode ser uma. Então, depende muito de quem fala o que é ameaça. A extrema-direita militar, ela teve muito sucesso, né, em pautar o que a instituição vê e define como ameaça. A questão da Starlink foi uma coisa que eu vi em loco participando das atividades com os militares e eu chamei a atenção. Falei, ué, a gente vai confiar no Elon Musk questões tão importantes relativas à nossa soberania? No entendimento não é um problema. Tá? De repente ele está envolvido com todos os problemas, né, que a gente está vendo hoje. Né? Pior, né, com tudo isso, não sei se vocês acompanharam nos debates que a gente teve no Congresso, né, teve um deputado de Rondônia, se eu não me engano, Rondônia, Roraima, né, que soltou uma crítica para brigar com o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, falando que, né, brigar com a Starlink era ameaçar a segurança nacional, porque o Exército depende da Starlink. Então, vejam que absurdo, a gente tem que agradar o estrangeiro para defender o nosso país. Né? Será que isso é soberania que a gente quer? Né? Aí, cabe a gente pensar, né? O que queremos de política de segurança? O que queremos de política de defesa no nosso país? Aí você precisa ter uma articulação institucional que, enfim, veja as visões distintas da sociedade brasileira como um todo, né, incorpore e faça uma política que seja implementada de fato. Né? Onde a gente poderia fazer isso? No Ministério da Defesa forte, mas o Ministério da Defesa é fraco. Né? Que é um ministro que é desautorizado o tempo todo, olha o Múcio. Né? O tempo todo ele fala, alguém fala mais grosso, ele abaixa a voz. Né? Não é uma coisa de hoje. Não. A gente sempre teve ministros da defesa muito fracos, né? com exceção do Nelson Jobim, que era um com mais força. A gente teria que ter essa discussão de segurança nacional, defesa nacional, no Congresso. O Congresso está preocupado em tratar disso? Não é uma coisa que dá volta. Né? A gente, como sociedade, tem que trazer esse debate. Né? Tem que forçar, não pode deixar que as pessoas façam o que quiser, senão vai ser isso. Né? Será que a ameaça mesmo para a segurança do Brasil são as ONGs? Ou é depender, né, a dependência econômica e tecnológica que a gente tem em relação às potências do norte? Né? O que a situação na Ucrânia, por exemplo, do combate da Rússia e tudo que está acontecendo lá, mostra sobre essas dinâmicas do mundo globalizado em conflito. Vamos aprender, vamos tomar lição. Né? Essa que é essa perspectiva, pelo menos que eu entendo. Muito obrigada, professor, pela fala, né, pela exposição. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando, né, para o final da nossa atividade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, a sua exposição, que foi muito, muito clara, né, para a gente perceber o cenário no qual a gente se insere, inclusive enquanto produtores de conhecimento aqui na Amazônia, se formos pensar o seu campo do saber, mas também outros que estão atrelados a isso, produzindo e pensando também esse lugar, né, da Amazônia enquanto esse trânsito de fronteiras, né, para diversos grupos sociais e também disputas não só políticas, mas também disputas de narrativas sobre o lugar, né, sobre aqui, né, sobre nós que falamos e na Amazônia, né, também. Então, acho super interessante a gente pensar esses outros lugares de saber e fazer por aqui. Então, eu gostaria só de pedir para a gente tirar o nosso último print de tela aqui com todo mundo, para a gente fechar o evento com chave de ouro por aqui. Tem 2 pessoas pedindo para entrar, mas a gente já está finalizando. Quem puder e quiser ligar a câmera, liga para a gente tirar o print final. Vou só colocar aqui em tela cheia.
Nosso último print do evento. Todo mundo sorrindo, arrumado. Digam X. Pronto, tirei. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua fala. Com grande felicidade que a gente encerra, então, o segundo simpósio amazônico de Ciências Sociais aqui da UFPA, com a sua fala. A gente espera contar com o senhor em outras edições, né, de outras formas, talvez, quem sabe, numa mesa, talvez, quem sabe, em um GT, né, pensar também a rotatividade das atividades. E a gente se encontra, então, todo mundo em 2026, que vai ser a nossa terceira edição. A gente vai ter esse ato aí de tempo para, enfim, né, diagramar análise de evento, fazer certificado, tudo isso. Eu estou morta de cansada, mas é isso aí, deu certo, funcionou. Então, a gente se vê, galera, por aí. E eu estou publicando aqui as menções honrosas no Instagram simultaneamente aqui, então vai sair de um por um, aos poucos. Aguardem. Tá bom, professor? Muitíssimo obrigada. E o pessoal da linha de crime e policiamento vai entrar em contato com o senhor. Perfeito, então. Agradeço de novo, parabéns pelo evento e fico muito feliz de poder contribuir. Muito honrado também de fazer esse encerramento. Espero vê-los em breve, em algum dos eventos por aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.